Dia para todos. Vamos esperar aos participantes para se conectarem. Sejam bem-vindos à nossa quarta edição de Boomi Health Stories. Vamos esperar que todos consigam se conectar para começar com a nossa palestra de hoje e que vai nos dar uma ideia de como a tecnologia pode nos ajudar nos assuntos da saúde. Muito bem. De novo, obrigado a todos. Sejam bem-vindos de novo a esses Boomi Health Talks. Vamos esperar alguns minutinhos, porque temos muita audiência que quer se conectar com nosso tema de hoje, então vamos esperar um pouco. Perfeito. Para entrarem nos contextos preliminares da nossa sessão de hoje, como vocês bem sabem, a nossa sessão de Boomi Health Talks é feita em espanhol, mas hoje temos interpretação simultânea para inglês e português. Vocês podem, então, encontrar vocês na sua tela no canto direito da sua tela, vocês podem encontrar o ícone do mundo, onde podem escolher o idioma da sua preferência. Vocês podem escolher espanhol, português ou inglês, segundo seja a sua preferência. Vocês podem escutar a apresentação em qualquer um desses três idiomas. Seguinte, antes de me apresentar, também para a parte, o canto do seu Zoom direito, vão encontrar o botão de Q&A. As perguntas que vocês tiverem durante a sessão, podem escrevê-las aí. No final, quando vocês terminem a apresentação da equipe da Universidade de Navarra, vocês vamos responder as perguntas no final. Bem, eu sou o Dr. Miguel Egoavio, gerente de programas de saúde de Boomi. Nós estamos desenvolvendo, em conjunto com toda a equipe de Boomi, da área de marketing, estas sessões. E aqui podemos ver todos os temas que queremos, que são relevantes para o público que nos escuta e nos acompanha. Sem mais delongas, eu vou apresentar a equipe da Clínica Universidade de Navarra. Antes de apresentar ao Dr. Francisco, Serrano, queremos que a equipe da clínica também consiga se apresentar. E convidamos, então, a Alicia Plaza, que é da equipe de desenvolvimento corporativo da Universidade de Navarra, que vai apresentar aos nossos expositores de hoje. Seja bem-vinda e esperamos que todo seja um sucesso. Bem, muito obrigada, Miguel, pela sua apresentação.
É uma honra dar as boas-vindas a este webinar, onde podemos ver pela primeira vez como é o tratamento de protonterapia aqui na Clínica Universidade de Navarra. Obrigada à equipe de VOMI e também à equipe de marketing por fazer parte da organização dessa sessão. Primeiro, gostaria de dar alguns minutos para falar de quem somos e o que nos diferencia como instituição de saúde. A Clínica Universidade de Navarra é o Hospital da Universidade de Navarra, o que nos deixa como três pilares básicos: atenção médica, docência e pesquisa. E que nos deixa fazer toda essa integração? Bem, estar à vanguarda da medicina e incorporar rapidamente os últimos avanços técnicos, tecnológicos e científicos. Temos 48 especialidades médicas e uma equipe de profissionais com indicação exclusiva na sede do Madrid e de Pamplona. Nosso modelo organizacional focado no paciente e em trabalhar na equipe multidisciplinar nos deixa fazer um primeiro diagnóstico às primeiras 24 48 horas, o que é muito importante quando trata-se de pacientes internacionais. Desde a nossa fundação, há mais de 60 anos, estamos especializados na doença complexa. Desde nosso Cancer Center, temos uma abordagem do câncer integral com terapias de última geração, como a protonterapia, a imunoterapia ou a cirurgia oncológica. Também somos um centro de referência em outras áreas, como a patologia cardíaca avançada, as patologias de próstata ou a patologia mamária. A clínica tem tecnologia médica de vanguarda, com quirófanos híbridos, sistemas de imagem de alta precisão e uma das unidades de protonterapia mais avançada da Europa toda. Somos o hospital com maior número de ensaios clínicos da Espanha e o único acreditado pela Joint Commission Internacional no nosso país. Novamente, somos o melhor hospital com reputação da Espanha, segundo o ranking de Newsweek. Vou apresentar os doutores que temos hoje. Primeiro, temos o doutor Javier Serrano, subdiretor do Departamento de Oncologia e Radioterapia da Unidade de Protonterapia da Clínica Universidade de Navarra. Coordena a área de tumor de cabeça e pescoço e tem uma expertise longa. É especialista em diagnóstico e tratamento de tumores, como falamos, de cabeça e pescoço, mas também de sarcoma, câncer de pulmão, tumor pediátrico, e tem trabalhado em centros de referência como o Hospital Gregório Maranhão e tem tido formação em instituições institucionais como o Memorial Sloan Kettering de Nova York ou a Clínica Mayo. Também temos o Dr. Pablo Cabello, especialista em física hospitalar aqui na Universidade de Navarra. Também está no Hospital Clínic de Barcelona, onde também fez uma especialidade de saúde. Tem trabalhado especialistas de radiofísica hospitalária aqui em Madrid. Também faz parte da docência universitária e faz parte de diferentes congressos científicos. Sejam bem-vindos os dois. Obrigada pelo seu tempo. Primeiro, o mais importante é falar o que é a prototerapia e o que significa. Bem, eu vou começar porque para entender a prototerapia, devemos saber um pouco de física. A prototerapia é um tipo de radioterapia. A grande diferença com a radioterapia convencional é que irradiamos com prótons. A radioterapia usa fotões, que normalmente conhecemos como raio-x. E a característica do fotão é que ele deixa uma dose de radiação enquanto atravessa a matéria, enquanto os prótons dão oportunidade de parar a uma profundidade e não deixam doses de radiação mais além dessa profundidade. Então, vamos ver um pouco a velocidade inicial dos prótons com sua energia. A gente pode ver que podemos tratar tumores ou doenças que são superficiais ou mais profundas. Se a gente tem a capacidade de acelerar os prótons a uma menor velocidade, poderíamos tratar lesões profundas. E aqui na imagem da esquerda, o que vemos na parte de baixo seria uma simulação de próton. E na parte da cima, podemos ver como estamos deixando a doses em profundidade.
O que é mais característico é que vai depositando menos doses, enquanto 20 e 30% durante o seu percurso, deixando quase toda a sua energia a uma velocidade que a gente dá, que aí vamos tratar o que a gente quer. Mas além da gráfica, podemos ver uma profundidade de pico de Bragg, que aí todos os que temos atrás dessa profundidade não vão receber nada de radiação e vão se salvar. Bem, esse é um exemplo-chave de usar prótons. Trata-se de uma irradiação espiral, onde a gente quer irradiar o cérebro e toda a medula do paciente. Na esquerda, vemos uma irradiação com fotões de radioterapia convencional. Podemos ver como todos os órgãos do paciente, estômago, pulmão, etc., coração, recebem uma dose de radiação que é menor do que a do pulmão, do tumor, mas pode ter um efeito secundário. Na direita, temos um tratamento com fotões e como todos os órgãos do paciente não recebem nada de radiação, pelo que podemos minimizar os efeitos adversos. Bem, e como fazemos que essa dose de radiação chegue ao paciente? Como podemos usar os protões? Bem, na imagem da esquerda, a gente vê a nossa equipe de Kun Madrid, que o que faz é irradiar com pequenas partes de protões. Na imagem, temos uma pequena linha azul que representa aproximadamente o tamanho que tem cada um deles. Como podemos ver, os protões são partículas carregadas que podemos desviá-las para que elas consigam cobrir uma superfície maior do que a gente quer tratar. E na imagem da esquerda, temos um tratamento real do paciente. E podemos ver todos esses pontos verde claro, que são as posições separadas das diferentes etapas do próton. Diferentes funções dessa energia, essa velocidade inicial, que pode separar-se de maneira profunda ou superficial. E quando falamos do tamanho, vamos a ter os protões com os ímãs para conseguir abranger o tumor no eixo da direita. Assim podemos abranger um volume maior. Aqui podemos ver mais claro o que falei, como vamos dando uma dose. Vemos que vai se dando por camadas, primeiro com um próton de maior energia e depois com os de menor energia, até que conseguimos abranger o volume do tratamento. Bem, essa é uma imagem da instalação da Clínica Universidade de Navarra. A imagem central superior, aí podemos ver o plano da instalação. Para acelerar os protões na velocidade necessária, ao redor de 180 mil quilômetros por segundo, mais ou menos a metade da velocidade da luz, precisamos de um síndrotron, que é um acelerador circular, no que os protões vão dando voltas até chegar à velocidade desejada. Uma vez que a gente acelerou os protões na energia adequada, eles são levados usando campos magnéticos até o gantry, que é a imagem que temos aí no centro de baixo, gantry. O gantry é uma estrutura de 150 toneladas e 10 metros de alto que vai virando ao redor do paciente com uma precisão de aproximadamente 1 milímetro. Assim, podemos ter uma incidência com o botão desde diferentes ângulos sobre o paciente, tentando aproveitar esses ângulos que podem minimizar a doses que está nos tecidos sadios. Também é importante salientar que numa garrafa do tamanho de uma garrafa de água de 1,5 litro, podemos ter 10 a 24 protões, com o qual temos o suficiente material para irradiar por muitos anos.
Aqui, nesse vídeo, podemos ver um pouco mais gráfico o que falei, como são acelerados no síndrome, como são levados até o gantry e como o gantry tem a capacidade de virar ao redor do paciente. Aqui podemos vê-lo. Essa é a sala de tratamento. Aqui podemos ver o paciente e isso é o que vai ver o paciente. Aqui vemos graficamente como o AF vai fazendo a digitalização, o scan do volume que queremos tratar. Bem, agora vamos com o Dr. Serrano para que fale um pouco do benefício clínico dos prótons. Bem, muito obrigado. Eu imagino, Alicia, que fundamentalmente é importante conhecer o porquê dessas propriedades físicas que tem falado o Dr. Cabello, porque eles têm uma utilidade na medicina, e é o que eu vou tentar resumir rapidamente nessa imagem. Geralmente, em radioterapia, o benefício orrimétrico, ou que quer dizer uma melhor distribuição e confinação da doses, sempre tem levado com os anos a um benefício clínico, sim? Isso é evidente, e com o Protron, o benefício dosimétrico está mais demonstrado em organizações como pode ser torácicas, BAMAs, tumor pediátrico, em sarcomas, etc. Sempre vamos ter um benefício. A grande pergunta é quanto benefício clínico vão ter esses pacientes que, por defeito, vão ter dosimétrico. Para isso, eu tenho aqui alguns exemplos ilustrativos, por exemplo, ao nível do câncer de pulmão. O exemplo que estamos partilhando é um paciente com um câncer de pulmão que, além disso, apresentava uma doença pulmonar crônica e essa fibrose pulmonar fazia que sua capacidade pulmonar fosse pequena. O fato de fazer um tratamento com protonterapia usou a via de acesso desse pulmão doente, deixando sadio o pulmão, o que deixou ser tratado com radioterapia do seu câncer de pulmão, preservando sua função pulmonar. Essa é a fisiologia que temos em quase todos os pacientes. A cada vez temos mais publicações e maior evidência enquanto as agências de avaliação de saúde, como os ministérios de saúde, e as companhias estão acumulando o benefício clínico que tem o paciente, e tenho trazido alguns exemplos. Por exemplo, no câncer de esôfago, se conhece que existem estudos e publicações que falam de um benefício muito claro em sobrevivência e diminuição de toxicidade grave quando um paciente é tratado com prototerapia versus radioterapia convencional. O ano passado, no Congresso Americano de Oncologia, se viu por um estudo aleatorizado que o tratamento de câncer, cabeça e pescoço tem números de controle tumoral que é igual de bem-sucedida, mas tem complicações agudas, crônicas, algumas sequelas e despesas hospitalares, com o que estamos posicionando o câncer de cabeça e pescoço como uma das doenças subsidiárias de ser tratadas com prótons. A protonterapia, se a gente tem que defini-la, seria a radioterapia dos tecidos sadios, porque na procura o impacto superlativo no tratamento radioterápico e eficácia do controle tumoral, que também vai ter sua evolução no tempo e vão aparecer dados que consigam corroborar. Senão, que o fato e uma realidade é que preserva de maneira significativa todos os tecidos sadios. Tudo que são tecidos sadios, aqui temos alguns exemplos de situações que são típicos. Quem tem tecidos sadios que queremos preservar? As crianças, os pacientes pediátricos, esse é um perfil chave que é beneficiado de um tratamento com prótons. De média, o câncer pediátrico tem uma sobrevivência a longo prazo ao redor de 80 a 85%, o que quer dizer que são uma população que vão ter sobreviventes. Não é suficiente, como falaria a continuação, com ter sobreviventes, sino que temos que ter sobreviventes com boa qualidade de vida, que seja funcional, integrados na sociedade.
Outro perfil de pacientes que também precisa cuidar os tecidos sadios é a população idosa. Essa população que, com as curvas demográficas, a cada vez são mais frequentes na sociedade e são pacientes que, devido a sua longa idade, seus tecidos têm passado por muito dano e têm menor reserva funcional. Também são candidatos para tratamento com prótons. Tumor que estão alocados com íntimo contato com órgãos críticos, como pode ser o nível ocular, orbitário, sistema nervoso central, médula, etc. São situações onde o tratamento com prótons vai garantir uma maior proteção e maior segurança para esse tipo de pacientes. E, finalmente, um cenário cada vez mais frequente. Mais ou menos um terço dos pacientes que a gente tem tratado durante esses 5 anos na unidade de prótons são de irradiação. A cada vez mais é mais frequente que o paciente que passou por um tratamento por radioterapia, passando os anos, consiga ter uma recaída que vai ser tratada novamente com radioterapia e que tecnologia como a protonterapia vão nos deixar fazê-lo com segurança. E é que o tratamento em baixas doses, ou o tratamento, como a gente chama, de doses integral, quando devemos tratar um tumor que está alocado no local e evitamos irradiar uma dose dispersa em outra, temos muitos cenários clínicos que têm mostrado que se aumenta a sobrevivência, aumenta o risco de ter patologia crônica ou comorbilidades, estar passando por uma irradiação não necessária ao nível hematológico, cardíaco, etc., etc. Também falávamos das crianças. Os tratamentos com protonterapia em crianças têm mostrado o deterioro cognitivo e o estado funcional hormonal e de desenvolvimento que têm as crianças pediátricas quando são adultos é claramente superior aos dados históricos e clássicos do que quando foram tratados com radioterapia convencional. Nesse estudo que é paradigmático, foram analisados e comparados ao longo prazo qual é o estado funcional e qual é a evolução dos gêmeos, onde um dos gêmeos foi tratado com radioterapia convencional porque ele tinha uma doença oncológica e seu gêmeo não tinha. A evolução a longo prazo foi que, em comparação com o seu gêmeo, tinha maior risco de complicações, sequelas e de mortalidade, com o que evitar essa irradiação desnecessária em crianças é fundamental. Falando novamente das pessoas idosas, podemos ver nessa evolução demográfica que cada vez é um percentil maior da nossa sociedade, por um fator claramente demográfico de longevidade. Cada vez temos uma esperança de vida maior e uma maior sobrevivência dos pacientes que têm passado por um câncer, onde temos e sumamos que o perfil do paciente fraco, subsidiário de ser tratado, seja cada vez maior. Queria falar também de algo que é muito importante, a avaliação de eficácia ou avaliação de efetividade. Esse tratamento de prótons é um recurso limitado ao nível do mundo, da Europa e do resto do mundo, com o que claramente é um bem que precisa de um corte e um investimento importante. Estamos falando de um tratamento que é significativo e é mais custoso do que um tratamento convencional com tratamento de radioterapia. Quando a gente consegue analisar o impacto de despesas de saúde de um paciente que tem passado por um tratamento convencional ou um tratamento com prototerapia, nesse estudo publicado pelo Andy Anderson, vemos que um paciente com câncer de cabeça e pescoço que passou por um tratamento convencional versus um com prototerapia, essa despesa é inferior, o impacto é inferior, mas se vemos a evolução das gráficas, o risco de complicações, reintervenções e recaídas e tudo que vem de uma irradiação não necessária, complicações pós-tratamento é maior. Portanto, o tratamento com prototerapia a longo prazo e meio é custo eficiente. Aqui, o tratamento com radioterapia, dentro do espectro do tratamento do câncer, tem um peso fundamental. Aproximadamente entre 60% e 65% dos pacientes oncológicos vão precisar radioterapia em algum momento da sua vida.
isso por um lado. E por outro lado, quase os 50% dos pacientes que atingem a cura ou uma resolução do seu câncer, em parte tem sido por um tratamento por radioterapia. Então, a radioterapia, segundo os cálculos, esse é um estudo da Sociedade Europeia de Radioterapia, vai ir aumentando nas seguintes décadas, atingindo números importantes, e a prototerapia vai ter um papel importante dentro do contexto. Finalmente, e para encerrar esse repasso da evidência clínica e aplicação da prototerapia, vamos falar da nossa experiência. Nos dados que a gente esteve avaliando nos primeiros pacientes, conseguimos ver que, por uma parte, o estado funcional das crianças tratadas tem um percentil mais ou menos do 25 a 30% desses 1.000 pacientes. Era excelente, com uma sobrevivência a longo prazo ao redor de 85%, e com um estado funcional que não se compara. Essa criança é uma menina do Equador. Ela faz parte das crianças que a gente já tratou, que vem desde Centro e Suramérica. Essa era sua última semana na escola, e ela recebeu uma nota de 10, quase 10, 9,84. Doutora, a novidade que vamos ver hoje é que pela primeira vez vamos ver esse tratamento de um paciente. Não sei quais são os passos que deve ter o paciente para se tratar e quais são essas diferentes etapas para chegar a esse ponto. Bem, vamos falar um pouco do caso do paciente, que em breve vamos vê-lo. Vem os passos que tem o paciente na prototerapia. Começa com a simulação. Em radioterapia, como em prototerapia, é muito importante ter a capacidade de reproduzir a posição do paciente em cada sessão de tratamento. E para ter a certeza, usamos esses equipamentos que são usados com esse paciente. Na esquerda temos uma máscara termoplástica, que está feita de um material que, quando é esquentado, ele pode se moldar e nos deixa ter a forma do paciente, com o que podemos imobilizar sua cabeça e seu pescoço para que seja reproduzível. No centro, temos um quadro imobilizador que está ancorado nessa máscara, e na direita temos um descansa-cabeças personalizado, feito de uma massa especial, que, quando ela é molhada, podemos moldar ela para adaptá-la à cabeça do paciente. Uma vez que temos o paciente nessa posição que o oncologista, o radiologista e o físico pensam que é adequada para o tratamento, vamos a fazer um TAC. Essa imagem TAC é a que vamos importar a nosso software de planejamento, que nos deixa ver como vamos dar essa doses em esses volumes que queremos irradiar. Bem, aqui podemos ter ao nosso paciente e como ficaria imobilizado numa posição que vai se reproduzir durante todos os dias de tratamento. Em uma segunda etapa, quando o paciente já passou pela simulação, que tradicionalmente precisa de um estudo de scanner de TAC, mas que até hoje é complementado com imagens adicionais, como pode ser ressonância, etc. Com isso, conseguimos ter uma reconstrução tridimensional completa do paciente, onde podemos reconstruir todos os seus órgãos e estruturas. E também o que fazemos é delimitar a zona. Nesse caso, temos um paciente com uma recaída na base do crânio de um carcinoma nasofaringe. E nesse local que devemos tratar, vamos construí-la tridimensionalmente
para que, uma vez que estiver delimitada, podemos definir a melhor abordagem e o melhor planejamento para que depositemos energia e as dosagens no local onde queremos tratá-lo. Sim, uma vez que temos tudo isso desde física, o que fazemos é, em primeiro lugar, procurar quais são as entradas ou quais são os ângulos que devemos usar melhor para que a dose seja dada aonde queremos e evitar assim os órgãos de risco. E assim devemos nos assegurar que aquelas entradas que estamos usando sejam reproduzíveis. Nesse caso, é um tratamento de crânio e vamos evitar, por exemplo, entradas através das fossas nasais que podem apresentar um enchimento do dia de tratamento que vamos evitar passar pelas orelhas para usá-los de maneira diferente. Nesse caso específico, é uma lição muito focada e mais ou menos simétricas e 80 graus para o outro lado. Uma vez que temos nossas incidências, passamos a programar o software de planejamento e vamos ver como queremos distribuir nossa radiação. Como bem falamos, nossa radiação vai ter diferente energia segundo a profundidade. E vão ser feitos no eixo esquerda-direita, mais ou menos em função do volume que queremos irradiar. No sistema de planejamento, o que temos que ver é com que margem queremos fazer essa irradiação e como, juntos ou separados, que tão longe queremos que estejam os nossos pontos, eixos de radiação. Assim, vamos ter um melhor tempo de tratamento, uma melhor conformação da dosagem. Nessa imagem, podemos ver como fica a dosimetria, como o volume que foi definido como tumor, ou volume de tratamento que está sendo coberto pelas áreas de radiação, enquanto os outros órgãos não vão receber doses. Essa imagem mostra o que falamos. Na esquerda, vemos como os nervos ópticos apenas estão recebendo radiação. E na direita, embora um pouco técnico, sim podemos entender que o que temos na direita, as linhas da direita, que são o volume de tratamento, recebem a dosagem maior, enquanto as outras que estão na esquerda são as de risco que estão recebendo uma dose inferior que queremos tratar. Tudo isso é muito bom pelo num software de planejamento, se vê muito bonito. Mas a gente deve ter a certeza que isso que está calculando o computador pode ser reproduzido quando fazemos uma irradiação dos protões na nossa equipamento. Para isso, temos sistemas de verificação com manequins de acrílico e detectores de câmeras que podem nos deixar e mensurar nossos planos de tratamento antes de irradiar o paciente e comparar com o planejado. Temos alguns critérios de verificação muito estritos. E no caso em que a irradiação não cumpra com eles, vamos voltar ao passo anterior e vamos fazer o planejamento novamente. Obrigada a vocês pela sua explicação e falar da unidade e do caso que vamos ver. E bem, acho que o melhor é ver o caso, assim que vamos agora para a sala de tratamento e por enquanto vamos deixar vocês com um vídeo do Dr. Diego Oscona, especialista em radioterapia hospitalar, que vai nos dizer como funciona desde adentro a unidade de protões. Voltamos em breve. A protonterapia é uma modalidade de radioterapia que usa prótons de alta energia para tratar o tumor. Qual é a vantagem dos prótons? Focam suas doses no tumor, preservando o tecido sadio. Temos a propriedade física do próton, muito interessante, que é sua massa, seu peso.
Já sabem vocês que nosso corpo está formado por átomos e a maioria parte do átomo está no núcleo, que pode ser como um feijão, e o átomo completo é um campo de futebol. Está ocupado por eletrões que estão dando voltas. O próton, a chave está em que pesa 2.000. E quando um próton incide sobre o paciente e bate, porque vê os eletrões, quando bate o próton, muda seu movimento. Então, o próton continua uma trajetória reta. Assim, quando controlamos a energia, a velocidade do próton, controlamos um ponto. Mais o inicial, mais penetração no paciente, menos velocidade, menos penetração. Bem, em ter prótons de alta energia não é fácil e precisa de uma complexidade custosa. Então, o primeiro ponto é o ciclotrão. Podemos ver as imagens. O ciclotrão tem um anel onde temos campos magnéticos encarregados de virar os prótons para que seja e fique focado num local. E aqui podemos ver que em cada volta já temos um pequeno impulso. Assim que podemos aumentar a velocidade. É importante também mostrar que você tem uma velocidade de 60% da velocidade da luz, 168 km por segundo. Ao final da sua aceleração, está dando 5 voltas por segundo. Quando sai, os protões são injetados na linha de AF, que são 20 metros, onde tem polos magnéticos para virar, para focá-lo, porque ele se abre. A linha se conecta com uma estrutura que está virando para ter uma incidência no paciente por vários pontos de trabalho. Isso podemos vê-lo na sala de tratamento. Em um tratamento típico, vamos ter 2, 3, 4 campos, assim que a dosagem do tumor vai minimizar sua dose e vamos descer de maneira relevante. É importante posicionar adequadamente o paciente. Isso tem a ver com o sistema de imagem guiada, com o tumor diascônico, e o que fazemos assim é ter um conjunto de imagens tridimensionais no paciente que servem para cadastrá-las com um planejamento. Assim podemos usar o posicionamento do paciente. O paciente todos os dias vai estar melhor desde o planejado. Os prótons nos deixam dar uma dose alta onde precisamos e limitar onde precisamos limitar. É importante limitar no local correto. A prova de imagem com seu registro diário é importante para poder ter o máximo benefício da prototerapia, ter uma dose importante e limitar a dosagem no tecido sadio. Bem, muito obrigada aos nossos colegas por nos deixar ver como funciona essa unidade de prótons. Estamos aqui novamente para entrar na sala de tratamento, onde acho que vou deixar vocês melhor com os doutores, que vão falar muito melhor do que eu. O que fazem aí dentro? Bem, me acompanham, por favor. Esta seria a nossa entrada. Como é habitual nas unidades de tratamento, você tem forma de labirinto como medida de radioproteção. Uma vez que a gente passou o labirinto, vamos entrar na sala. A sala, como podemos ver, o elemento é essa cadeira, desculpa, essa mesa. Essa mesa, que o que tem de especial é que tem só um braço e tem a capacidade de fazer todos os movimentos de 6 graus de liberdade do movimento do paciente, o que nos permite dar muita versatilidade em como colocar e ajustar o paciente em tratamento. O paciente pode ficar aqui com esses dispositivos. Aqui temos o que a gente chama o BOS, ou a mesa de tratamento, que está conectada à mesa. Esse é o repousa-cabeças que falou o Dr. Cabello. E esse pequeno apoio das pernas. O paciente fica aqui, sobe ele, vamos colocar a máscara que temos aqui. Essa máscara que foi fabricada no seu momento para o tratamento no momento da simulação é a que agora vai nos dar a certeza que o posicionamento é perfeito e concorda com o que estamos procurando. Sim?
Uma vez que o paciente está posicionado, o que vamos fazer é fazer o Convite CT, que é uma baixa resolução que nos deixa tomar imagens 3D da posição do paciente. Se você quiser, doutor Cabello. E o resto de elementos que temos na sala são um sistema de laser que nos ajuda a reproduzir o posicionamento do paciente, nos dá um ponto de referência para colocá-lo. Esse gantry que temos aqui está por dentro. Se a gente passa uma porta que está aqui atrás, podemos ver como a estrutura completa é ao redor de 10 metros de altura. Aqui do gantry sai essa estrutura que é conhecida como onde sai o próton. Além disso, tem 2 painéis e 2 tubos de raio-x, que, como bem falou o Dr. Serrano, nos deixa ter uma imagem de convincente do paciente. Assim, podemos compará-lo com o TAI de planejamento e ter a certeza que o posicionamento é reproduzido perfeitamente. Finalmente, temos uma pequena bandeja onde podemos colocar elementos adicionais que nos ajudem a modificar o ar para gerar energia de próton que nos ajuda a fazer melhores tratamentos, mais eficazes. Bem, se vocês concordam, vamos para a sala de controle e vamos depois ir com o paciente para ver todos esses passos que falamos agora, enquanto ao uso, verificação e uso do tratamento desde a própria sala de controle. Bem, aqui na sala de controle, o paciente já está chegando para começar o tratamento. E aqui o que pode nos dizer de que se trata o trabalho que fazemos aqui, como se trabalha, o que fazem aqui. Bem, fundamentalmente, esse é o coração do que é o funcionamento diário da unidade de prótons. Gostaria de aproveitar o momento para dar valor ao trabalho que fazem os técnicos. Os técnicos especialistas em radioterapia fazem parte da nossa equipe de profissionais e sua função é importante em todos os passos do tratamento, no que temos falado antes. Eles são responsáveis do uso e fabricação de dispositivos e de provas de imagem, na parte de reconstrução de órgãos, limitação e preparação do plano de tratamento. Eles têm um papel fundamental com outras especialidades de técnicos, que são os dosimetristas, que trabalham de mãos dadas com nossos colegas radiofísicos. E os que trabalham na unidade também são técnicos superiores dedicados ao cuidado dos pacientes. Se vocês podem ver na câmera, temos o nosso paciente, o caso que falamos, ele está sendo colocado na mesa por os nossos colegas técnicos de radioterapia. Colocamos no quadro da mesa com a poplítea que é colocada para relaxar os membros inferiores e com o sistema estira-ombros, como podemos ver na mesa. E, acima de tudo, vemos a máscara. A máscara vai nos permitir que o paciente comece com uma posição adequada no momento de receber o tratamento, porque é essa posição a que usamos para começar o tratamento. Aqui embaixo, o que vamos ver a continuação são as imagens de como, ou as imagens do TAC, que podem ser geradas desde o próprio acelerador, desde o gantry, que são transportadas aqui, são fusionadas aqui. E aqui podemos verificar que o paciente está colocado corretamente. Quanto dura uma sessão de tratamento do paciente? Bem, a sessão completa pode ter uma duração de 25 minutos, mais ou menos, ou 30 minutos. A grande maioria do tempo acontece isso. Colocamos o paciente, tentamos reproduzir a posição da simulação e a verificação com imagem radiológica, o que é a radiação com prótons, pode ter uma duração ao redor de 2 ou 3 minutos, não mais do que isso. Também, ou em função de que estamos tratando em volume menor, vamos irradiar em menor tempo
do que um volume maior. É importante que, uma vez temos os pacientes aí dentro da experiência que tem, espero que seja o mais confortável possível, que seja um tempo breve, mas que eles consigam se sentir confortáveis. Sim, a gente normalmente tenta em todas as radioterapias, a ideia é tentar ter o sistema de imobilização e de colocação que tem um justo equilíbrio entre o que é a comodidade, porque aqui temos visto, por exemplo, o exemplo da máscara, outros sistemas, dispositivos corporais, que também são lâminas termoplásticas. Temos muitos dispositivos que o que querem fazer é que o paciente fique numa posição adequada. Tem que ser também tolerável pelo paciente, para que essa colaboração que precisamos do paciente, que ele fique relaxado, tranquilo no processo todo, consiga se manter. Se o paciente não está confortável e tem sintomas de dor e pressão, não vai estar no tratamento. E aqui vamos ter uma dinâmica habitualmente, isso acontece em crianças. Com um sistema de áudio que temos, deixamos que o paciente fale o que quer escutar. Tem pessoas que querem escutar a rádio, tem outros que querem escutar alguma música, alguma série. eh, e se alguma coisa no ambiente deixa que seja familiar, faz que esses minutos que estão sozinhos na unidade seja mais tranquilo. Estamos começando o tratamento, não sei o que mais vocês poderiam falar, doutor Cabello, do que estão vivendo agora. Bem, agora o que estamos fazendo é fazer a verificação por imagem. Vocês podem ver aqui, temos a imagem endoscópia, que tem tirado uma imagem radiológica do paciente, tem sido reconstruída como um scanner, e o que vamos fazer agora é funcionar as imagens que a gente tem desde o dia da simulação com as imagens que a gente tem em direto. Uma vez que são fusionadas as duas imagens, podemos ver se a fusão é perfeita. Vamos ter uma mínima diferença, 0,1, 0,2, meio milímetro, que vai estar dentro do alvo de tolerância. Dentro da faixa de tolerância, se devemos fazer algum ajuste, porque a colocação é desviada 1 grau, 2 milímetros, o que poderíamos fazer automaticamente é dar a ordem para a mesa, para que essa pequena diferença seja corrigida diretamente desde fora. Aqui podemos ver esse momento, no que o que estamos fazendo é fusionar a imagem da sua simulação com a imagem do nosso TAC. No momento em que a gente dá fusão, vocês podem ver que concorda perfeitamente. A imagem laranja, a que diz laranja, é a que temos agora. Agora, a imagem de azul é a que se teve desde o dia da simulação. E nosso alvo de tolerância está sempre embaixo dos 3 milímetros. Entendo que a precisão deve ser um valor muito importante para fazer o tratamento, sim? Sim, em radioterapia convencional é muito importante. E em protões tem mais importância ainda. É por isso que os físicos, além de nos encarregar do planejamento, também nos encarregamos de todos os controles de qualidade que nos dão a certeza que a máquina vai funcionar sempre de maneira reproduzível. É assim que essas pequenas diferenças que você tem visto na imagem vão ser corrigidas com a mesa. A gente, cada dia pela manhã, tem a certeza que a mesa faz essas coisas de maneira precisa. Todas as manhãs temos um controle diário que nos deixa garantir isso e que os eixos de radiação correspondem com o que se falou o primeiro dia. Agora que a gente já verificou, como podemos comprovar que o uso é exato, que concordam as imagens, que a mínima correção tem sido de 1 milímetro e meio, o paciente já está pronto para ser tratado. E agora, quando começamos com o plano de tratamento que a radiofísica fez no seu momento e o que vamos ver agora.
Estamos tratando próstata, cabeça, pescoço, sarcomas. Temos muita patologia que, como bem falei, é subsidiária de ter um benefício com tratamento de prótons. Agora, começou o tratamento, começou a irradiação. Nesse esquema que podemos ver na tela, podemos ver primeiro as camadas das diferentes profundidades que estão sendo irradiadas. E na parte inferior, podemos ver como os raios de radiação vão passando nos pontos programados. Agora podemos ver como podemos irradiar camada por camada em diferentes energias. E esse painel, que é produzido a cada 3 ou 4 segundos, o citrão deve acelerar um novo eixo de protões da energia desejada. Isso vai ser feito de maneira rápida. É assim que, mais ou menos em 30 segundos, vamos terminar esse tratamento. Bem, acho que a gente deixa o paciente para receber seu tratamento. Já temos visto como funciona. E agora vamos à sala para responder as perguntas que as pessoas têm. Vamos tentar respondê-las no ponto que temos. Por enquanto, vamos deixar vocês com um vídeo que temos preparado sobre os 1.000 primeiros pacientes que têm sido tratados na unidade de protonterapia da Universidade de Navarra. Bem, estamos voltando à sala. Vamos ler as perguntas dos nossos assistentes. Miguel, pode começar, por favor. Bem, muito obrigado primeiro. Parabéns, esse é um trabalho maravilhoso, muito interessante do tudo do que tem trabalhado. Temos várias perguntas e vamos tentar respondê-las. Comparando os benefícios da prototerapia versus a radioterapia convencional, a prototerapia pode ser usada em todo o câncer como substituto da radioterapia convencional? Eu imagino que essa pergunta é para mim. Sim, eu acho que devemos entender um conceito muito chave, que é a prototerapia e radioterapia. Radioterapia é qualquer tratamento que usa radiação ionizante para uso terapêutico, fundamentalmente a um nível oncológico. O que tentamos fazer com a diferença
entre elas leva a uma confusão, porque a radioterapia usa fotões, que é o que falou o Dr. Cabello, que tem maior capacidade de dispersão e que não tem a precisão enquanto a configuração dos protões, mas a radioterapia é a prototerapia. Por que eu faço ênfase nisso? Porque o que devemos pensar sempre quando estamos no cenário de indicação do tratamento para um paciente ou não é a indicação. Se um paciente é candidato para ser beneficiário e ser tratado com radioterapia, porque depois a técnica que é usada é uma parte secundária, porque uma ocasião precisa um tratamento com quimioterapia, ou com um tratamento com radiocirurgia, ou com um tratamento com convencional, com base RBT ou com prototerapia. O passo prévio é que um paciente precisa de um tratamento com radioterapia. Em outras palavras, um paciente que não precisa radioterapia não vai se beneficiar nem de protonterapia nem outra técnica radioterapia. Já uma vez dito isso, claro, a protonterapia pode ser usada pelos sistemas de controle adequado e os sistemas de imobilização de verificação de controle respiratório, etc. Pode ser usado em todos os tumores nos que têm indicação de radioterapia. O que deve ter essa unidade de protonterapia são todos os sistemas de controle e de verificação e de controle da incertidão que são precisos para o caso completo, que, por exemplo, para um cérebro é de um jeito, para o pulmão é de outra, e para a próstata é outra, mas a resposta é sim, qualquer paciente que precise radioterapia pode ser potencialmente tratado com prótons. Vamos ter uma última pergunta. Uma pessoa que está perguntando se temos alguma contraindicação para a prototerapia. Contraindicação é a mesma que podemos ter para um tratamento com radiação ionizante. Temos determinadas situações na que uma excessiva ou um síndrome de hipersensibilidade pode fazer que se questione o tratamento ionizante indicado, mas esses síndromes que são síndromes genéticos são indicações de protões, porque são situações onde o corpo reage exagerado na radiação. Pelo geral, é contraindicada a radiação. Se temos alguma, em todo caso, seria próton. E qualquer outra indicação de prótons de que tem recebido irradiação prévia a dosagens insuperáveis, ou que o risco que pode levar a uma reirradiação possa ser excessivo, são as mesmas que com a radioterapia convencional. Não existe uma contraindicação clara, existe um tratamento com radioterapia. Temos uma pergunta interessante aqui, desculpa que o áudio dele está baixo. Vamos deixar um pouco claro o que vocês falaram, levando em consideração as vantagens que foram faladas desde a protonterapia versus a radioterapia convencional. Quais são os critérios clínicos ou anatômicos que são mais determinantes, ou quais são os determinantes para ir por esse lado da protonterapia versus a radioterapia convencional? Bem, Miguel, isso partilha a opinião completamente. Meu ponto de vista, ou o nosso ponto de vista, é que a gente pensa que a radioterapia, a protonterapia é uma técnica que, se não se trata de como um recurso escasso, que pode ser um recurso escasso ao nível mundial, não se levaria em consideração esse tipo de questões de onde está indicado e onde não, em qualquer paciente que precise de radioterapia. Como a realidade é um recurso escasso, posso falar da minha expertise na Espanha. Tanto
organização aqui em Madrid, como a gente na Clínica de Navarra, fomos os dois primeiros no 2020 que começamos com protonterapia. Todo o sistema de saúde da Espanha começou todo um processo de critérios de seleção e escolha dos pacientes para ser canalizados e levados ao nosso centro. Então, logicamente, quando temos um recurso escasso, começamos pelos casos onde tínhamos um maior consenso de que o benefício era grande. No lugar número temos os tumores pediátricos. Os pacientes com tumores pediátricos que avaliavam antes seria uma indicação sem discussão. Os pacientes que têm tumor localizado na base de crânio, fundamentalmente cordomas e com cordosarcomas, que são alocados na coluna vertebral e que em muitos momentos estão invadindo o canal medular, são outras indicações chaves. Mas, posteriormente, tumores com câncer de cabeça e pescoço, radiação dos pacientes que passam previamente por uma irradiação, pacientes com sarcomas abdominais e retroperitoneais. Aí temos muitos aspectos de pacientes que vão ter um benefício chave com o tratamento de próton. Sem mais delongas, uma paciente mulher com câncer de mama esquerda, que já tem uma patologia prévia pulmonar ou cardíaca e que passar por uma irradiação da mama esquerda leve é um risco a meio e longo prazo de cardiotoxicidade. Se tem mostrado que o benefício desde nossa experiência de não irradiar nada, coração e pulmão, leva a um benefício dosimétrico muito importante. Devemos analisar cada caso, mas esse seria mais ou menos. No caso dos pacientes internacionais, como se faz a valoração? Se um paciente quer se tratar aqui na clínica, como poderíamos fazer o processo? Geralmente temos um departamento internacional que funciona muito bem e temos muitas pessoas que estão em contato conosco. Geralmente tudo isso começa com um pedido de relatório de segunda opinião, onde a gente podemos pedir sempre a maior informação clínica, relatórios médicos, imagens radiológicas, formato Bacon, para que a gente consiga processá-las e analisá-las. E se o paciente é potencialmente candidato a um tratamento com próton, o seguinte que fazemos sempre de maneira rotineira é ter uma videoconsulta. Nessa videoconsulta, antes de ter algum deslocamento ou ter outro passo, é quando trazemos o caso, resolvemos dúvidas, temos um relatório de recomendação. E se ao final todo encaixa em que é um candidato e o paciente concorda e em logística podemos fazê-lo, é quando chegam aqui para ser atendidos, avaliados e passar por todo o processo e ser tratados. Nesses 5 anos, temos tratado um percentual importante, como vocês viram no vídeo, os pacientes internacionais e a nossa dinâmica, a nossa equipe internacional e de suporte é muito ágil. Vou fazer 2 perguntas. Já você tem falado, mas poderia ser mais claro. Se trata-se só de tumores localizados ou casos de metástases, podem ser associados a outras terapias como a quimioterapia e imunoterapia. Sabemos que isso pode ser excluinte nesses casos. Volto novamente à premissa principal. Hoje, com a radioterapia convencional, o tratamento dos pacientes metastáticos, esse oligometastásico, numa doença metastásica controlada, pode ser uma radiocirurgia cerebral de metástases. Podemos fazer radiocirurgia corporal, SRT, fazemos pulmão, fígado, em muitas das estruturas. Então, de maneira teórica, claro que está levando em consideração que o que podemos fazer com radioterapia e com prótons. O que volta é que temos um recurso limitado que nos faz onde vamos ter mais benefício, onde temos menos. Se eu devo irradiar uma metástase cerebral e posso fazê-lo com fotão de radiocirurgia com uma precisão submilimétrica,
Talvez isso não me dá mais benefício nesse caso específico. Não sei se sou claro. Não é pelo fato da metástase, é pelo fato da indicação e dos recursos. E a segunda parte da tua pergunta, claro que podemos associá-la com quimioterapia e todos os pacientes que tratamos, assim se recebe tratamento concomitante com quimioterapia. Associado a isso, em pós-cirúrgica que é indicada radioterapia, sim, se pode fazer, claro que sim. Para ficar com o mensagem, toda indicação de radioterapia é potencialmente indicação de protonterapia. Essa é uma mensagem que podemos ter todos, porque é um tipo de radioterapia com todos os benefícios. Uma pergunta adicional. Vocês têm tido pacientes não só da América Latina, sino dos Estados Unidos, do lado norte do mundo? Sim, a gente tem tido pacientes do Canadá, temos tido pacientes do oeste da Europa, temos tido pacientes da Ásia, temos tido pacientes da África, temos tido pacientes da Península Arábica, Emiratos Árabes, etc. Acho que temos a Austrália mais ou menos pendente por explorar. Tem algum desconforto imediato da prontoterapia? Nos primeiros dias ou não? Ou normalmente são pacientes assintomáticos depois de ter recebido a prontoterapia? Não tem nada a ver um caso com o outro. Normalmente, ela é melhor com protões e o estado físico de um paciente depois é muito melhor. Ao nível agudo, a zona irradiada também sofre de uma inflamação e os sintomas do local que tem irradiado. É muito variável, não podemos falar de maneira geral. Já respondimos algumas perguntas. Toda indicação de radioterapia é potencialmente protonterapia, porque isso responde quase metade das perguntas. Qual é o elemento usado nos protões? Atualmente, não se usam elementos radiativos. É radiação artificialmente gerada, com moléculas de hidrogênio. O que fazemos? Perante um campo elétrico potente, separamos os protões dos eletrões e aceleramos eles no sincrotrón, com o qual não temos nenhum elemento radioativo, sino que estamos pegando as partículas e acelerando elas para lançá-las contra o paciente. Muito bem. Bem, as contraindicações para a protonterapia podem se dar para a radioterapia. Temos estudos que você mostrou que pode mostrar taxas de curação e há quanto tempo na radioterapia convencional. Hoje, o maior nível de evidência que temos são os estudos que tenho mostrado e estão baseados especialmente onde temos maior evidência do benefício, não é no controle da doença ou em maior sobrevivência livre de doença, sino que o grande benefício é evitar complicações e reduzir toxicidades para aumentar uma qualidade de vida e reduzir sequelas.
Temos vários exemplos, como por exemplo o estudo a longo prazo das crianças com deterioro cognitivo e problemas hormonais de crescimento e desenvolvimento. As complicações no esôfago e também a orofaringe, cabeça-pescoço. Estamos vendo cada vez mais que é isso que eu deixo no meu primeiro slide, que é um benefício dosimétrico, ou seja, uma melhor dosagem, com o tempo vai levar a um benefício clínico. Então, o primeiro benefício clínico que estamos vendo é que os pacientes toleram melhor, que respondem a longo prazo com uma melhor qualidade de vida, reduzindo as complicações. Isso, a longo prazo, pode nos levar a melhor resultado clínico. Mas hoje, a maioria da evidência está baseada na redução dos efeitos secundários, complicações, sequelas e melhor qualidade de vida. Qual seria a vantagem que tem em se tratar no centro de câncer? Como que tem aqui na clínica? Não só pelo tratamento, a terapia, sino pelo próprio centro que temos aqui. Quando eu tenho me apresentado antes, eu estou acostumado de um grande centro hospitalar, onde fui formado e onde passei mais de 2 décadas. Nenhum serviço de oncologia radioterápica ou departamento, ninguém pode viver isolado à costa de um hospital. Todos os nossos pacientes são complexos. A grande virtude que tem a clínica ou que tem o Cancer Center é que a unidade de prototerapia é uma peça a mais. Dentro de todo o Cancer Center, de toda a equipe radiodiagnóstico, de toda a equipe de laboratório, de toda a equipe de urgências, anestesia, cirurgião. Fazemos parte de toda uma equipe porque nenhum paciente vai precisar só a participação de um profissional ou dois, sino toda uma equipe e estamos felizes de fazer parte desse Cancer Center, que acho que é importante para tratar o paciente com câncer. Se não temos mais perguntas. A quantidade de sessões. Como são radioterapia convencional, depende de cada caso, claro. Depende de cada caso. Por exemplo, num ambiente de pacientes pediátricos, com radioterapia convencional e protonterapia, estamos sujeitos a protocolos pediátricos internacionais, a LOP, que é o máximo órgão oncológico científico de todos os protocolos pediátricos. Cada criança vai estar tratada segundo um protocolo pediátrico internacional, já for de um sarcoma, medioblastoma, com o qual esses esquemas vão ser semelhantes aos protocolos internacionais. Em outras localizações diferentes, outros tipos de doença, a gente pode ter a mesma tendência que tem nas últimas décadas a radioterapia moderna, que é hiperfraccionamento, que é tentar que tratamentos que há 3 décadas eram feitos em 8 semanas, hoje vão ser feitos em 4. Ou que tratamentos que antes se faziam em 5 semanas, hoje deveriam ser feitos em 1. A incorporação do hiperfraccionamento a prototerapia não é uma exceção. São assuntos semelhantes aos que a gente tem se trabalhamos com terapia convencional. Bem, muito obrigada, doutor. Obrigada a todos. Obrigado. Vamos fechar, então. Podem dar suas palavras. Para a gente é um prazer ter passado esse tempo com vocês. Estamos felizes de receber pacientes internacionais. Espero que tenha sido muito interessante para vocês e que a gente tenha conseguido transmitir o complexo e, ao mesmo tempo, o bem trabalhado que temos todo o processo de radioterapia para transmitir essa segurança e confiança em nosso Cancer Center
e que estamos à disposição para vocês. Só queria falar e agradecer a Miguel por nos deixar fazer dos nossos Boomi Health Talk. Obrigada aos leitores por partilhar seu conhecimento conosco. É claro, a equipe da Clínica Universidade de Navarra por abrir as portas e falar-nos como funciona a unidade de prótons. Muito obrigada. Obrigado a toda a equipe. Realmente, doutor, acho que o complexo foi simples e todos entendimos e é muito valioso porque a informação, um paciente bem informado também é um paciente que vai melhor com qualquer tratamento. Bem, obrigado à Clínica Universidade de Navarra. Obrigado a toda a audiência. Vocês já sabem que em maio temos outra sessão do Boomi Health Talk. Bem, obrigado. Obrigado a todos e feliz dia.